muito boa noite, bem-vindos à nossa grande entrevista desta sexta-feira. Olha, novembro já está terminando. Nós, palmeirenses, estamos exultantes com a possibilidade de conquistarmos o nosso título, depois de que vergonha, italianada, 22 anos para dizer é campeão. Mas está muito bom. Está muito bom porque me impressionou a quantidade de torcedores. A torcida está muito viva, crianças, adultos, velhos. A italianada, a colônia italiana é muito forte e o Palmeiras ganhou uma simpatia muito grande também da classe média. Agora os corintianos não gostam da gente, parece que a recíproca é verdadeira, mas a gente convive bem, né? O Corinthians está mal, São Paulo está mal, nós estamos bem. Não viemos para falar de esporte, viemos para falar de vida, viemos para falar de reprodução assistida e nada melhor do que trazermos para cá um especialista. Esse distinto médico foi pioneiro aqui num procedimento em 1992, tipo fertilização in vitro, né, doutor? É o doutor Marcos Moura. Doutor Marcos, muito obrigado por ter acolhido o nosso convite. Eu que agradeço, realmente é uma honra, é um prazer estar em seu programa, um programa fantástico que realmente só tem a engrandecer a cidade de Ribeirão Preto. Muito obrigado por estar presente. Palavras elogiosas, eu agradeço. Doutor Marcos, o breve currículo, ele é muito mais que isso, evidentemente, é médico ginecologista, com mestrado, doutorado, foi professor da USP aqui durante 20 anos, livre docente pela nossa Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Incrível essa Faculdade de Medicina. Sim. Maior número de candidatos à medicina pela FUFEST. 75. Ribeirão Preto, 75 candidatos por vaga na nossa medicina. Mas é o reflexo do que a faculdade representa perante a comunidade médica. O prestígio. Prestígio. Ela é uma das faculdades, em termos de qualquer ranking de classificação, uma das primeiras. O Dr. Cássio Botura deve ficar feliz com isso. Com certeza. Porque Cássio Botura é tio da minha esposa, já falecido, um cientista aí, e tantos outros que vieram para cá, né? E fizeram esse prestígio dessa grande universidade. O Dr. Marcos Moura é médico ginecologista, mestrado, estou repetindo, doutorado livre, carreira top, né? Tem pós, não satisfeito com tudo isso, foi fazer pós-doutorado nos Estados Unidos, além de estágios em cursos sobre reprodução humana assistida na Espanha, Bélgica, especialmente. Foi docente, foi professor da Faculdade de Ribeirão Preto da Medicina por 20 anos, já falamos. Ele é membro da American Society of Reproductive Medicine, European Society of Human Reproduction and Embryology. Realizou o primeiro procedimento, está aqui, de fertilização in vitro em 92, em hospital público. Parabéns por esse trabalho. É o fundador da clínica Matrix, uma das pioneiras do segmento em Ribeirão Preto, que está entre as mais modernas e bem equipadas do país. Falaremos num segundo bloco muita coisa sobre a Matrix, né? Perfeito. Eu vou abrir uma pergunta mais de caráter genérico e dando assim uma tentativa de criar um começo, meio e fim à nossa entrevista. Doutor, o que parecia ficção científica acabou por se transformar em realidade. No dia 25 de julho de 1978, nascia no Hospital Geral de Oldham, perto de Manchester, na Inglaterra, a inglesa Louise Brown. Eu me lembro veio a notícia, bebê de proveta, o mundo, né? Como foi também o transplante do Dr. Christian Barnard. Foram feitos científicos assim, estarrecedores no bom sentido, né? Foi o primeiro bebê de proveta do mundo. Muita gente com uma certa idade vai lembrar disso. Sua mãe, Leslie Brown, com um bloqueio nas tubas uterinas, só conseguiu engravidar quando encontrou o embriologista Robert Edwards e o ginecologista Patrick Steptoe. E no Brasil? No Brasil, no dia 7 de outubro de 1984, nascia Ana Paula Caldeira, pelas mãos do ginecologista famosíssimo, né, pioneiro na fertilização in vitro, que é o Dr. Milton Nakamura. Referência internacional. Vamos lá, então. Vamos definir, então, doutor, o que é a reprodução assistida. Eu vou colocar aqui uma coisinha simples. Já pode responder. O que é a chamada reprodução assistida? Reprodução assistida é
você assistir, ou seja, você prestar assistência a um casal que por alguma razão não consegue engravidar, naturalmente. A gente imagina que a gestação natural é um processo muito tranquilo, muito fácil, afinal de contas acontece todos os dias, bebês nascendo, etc. Mas o que muita gente não sabe, Cassone, é que a chance de gestação em casais normais, ela é próxima de 18% a 20% ao mês. Aí. Casal normal. Imagina a seguinte situação, o casal vai pegar um dadinho, um joguinho de dado. Ele vai escolher um número 5. Ao final do mês ele vai jogar o dado. Se cair o número 5, ele está grávido. Esse vai ser o número mágico dele, o número da sorte. Tem casais que jogam em janeiro, não conseguem, fevereiro, março, abril, conseguem 5 meses depois. Se depois de um ano não houver sucesso em se obter a gestação, alguma coisa está acontecendo. Afinal de contas, você jogar o dado 12 vezes, a chance de você acertar o seu número da sorte é muito grande. Aí é onde entra a reprodução assistida. Ou seja, ela presta assistência a casais normais. A casais que não conseguem a gestação. Essa assistência, ela não necessariamente precisa ser uma fertilização in vitro. Exato. Existem uma sequência de tratamentos que podem ser feitos até mesmo pelo ginecologista, pelo urologista. Doutor Marcos, quando começou a onda de fertilização in vitro, houve algumas resistências, conservadores, especialmente da igreja. Né? Sim, sim. Esse pessoal está brincando de Deus, não sei o quê. Eu me lembro que houve uma reação muito violenta, sim, né? Mas tudo vai. Nós estávamos comentando ainda aqui, né? Esse Papa, que coisa extraordinária. Fantástico. Como está parando as arestas dos conservadores, né? E está trazendo progresso para todo mundo, na política, na medicina, na religião, na arte. Mas realmente, quando surgiu... É difícil, né? difícil. Quando surgiu a fertilização in vitro, bom, o nome fertilização. Fertilização significa a união do óvulo com o espermatozoide. Então, aquele óvulo foi fertilizado. Ela é chamada in vitro porque ela não acontece em vivo. Laboratório. Em laboratório, exato. In vitro no em laboratório. Está no laboratório. Existe um preconceito de uma artificialidade da fertilização. Olha aí. Mas isso não é verdade. O que a gente como médico e principalmente a equipe, ou seja, a gente não trabalha sozinho. Sim. A fertilização que o senhor citou em 92 é um trabalho de uma equipe. Então existe toda uma equipe médica, uma equipe de embriologistas, equipe de enfermagem que fazem com que o sistema funcione. Processo, exato. Né? Então, no laboratório é onde acontece a fertilização. O que se faz no laboratório é uma imitação da realidade. O que o laboratório está substituindo é o que acontece na trompa. Você veja que a primeira fertilização, a indicação era obstrução nas trompas. Exato. O que aconteceu no laboratório foi o que aconteceu nas trompas. Então, apesar de haver uma resistência por parte de igreja sobre isso, a gente não fabrica espermatozoide, a gente não fabrica óvulo. A gente imita o que a natureza faz. Simplesmente. Simples. Lógico. Reproduz não o é que tão ela simples, faz. mas é isso. Exato. Espetacular. Doutor Marcos, técnicas da reprodução humana assistida. Eu encontrei aqui, primeiro, a inseminação artificial. Perfeito. Que possibilita a geração de um novo ser, né? Através de uma fecundação. Agora eu quero saber o que é isso. Homóloga ou heteróloga? A homóloga deve ser praticada na esposa, com o sêmen do marido. Perfeito. Né? E a heteróloga, sêmen de um terceiro. Perfeito. É isso? Exato. Qual das duas tem mais procura? Evidentemente. A homóloga. A homóloga. Né? A inseminação intraútero é um processo em que você vai fazer um preparo no sêmen. Então você faz um acompanhamento na mulher, determina o dia em que ela está ovulando. Na verdade, você procura determinar o momento da ovulação. Ela vai estar ovulando amanhã, sábado de manhã. Então, no sábado de manhã, é colhido o sêmen, é feito um preparo no laboratório, onde você seleciona os melhores espermatozoides e eles são colocados no útero. Ou seja, você vai ter uma seleção prévia e esses espermatozoides serão colocados mais próximos do óvulo, no momento da ovulação. Quando ela é feita com o sêmen do companheiro, do parceiro, ela é homóloga. Isso.
Quando, eventualmente, o parceiro, por alguma razão, não tem uma produção de espermatozoides suficientes para esse procedimento, aí você recorre a sêmen de terceiros, mas bem entendido, banco de sêmen. Existem normas para esse terceiro, vamos chamar assim. Sim, um critério rigoroso. Não pode o casal falar, eu vou levar como doador de sêmen meu primo, meu cunhado. Não, é banco de sêmen. Ou então, né, eu quero sêmen de um louro alto, olhos azuis, né? Quando você usa banco de sêmen, pode. O senhor ouve isso no seu consultório? Sim, pessoas chegam... sim. É? Sim. Olha que coisa. Na maioria das vezes... Já que eu vou escolher, né? Tem um book lá para o senhor mostrar para eles, não? Mais ou menos, a foto não tem. Mas quando ela é homóloga, geralmente a escolha do sêmen é baseado nas características do parceiro. Exato. Quando é uma produção independente, a mulher não tem parceiro e ela vai escolher, ela pode fazer essa opção. Olha aí. Eu quero um sêmen de uma pessoa assim, assim, assim. E muitas vezes, lógico, isso é anônimo, claro. E muitas vezes até o banco de sêmen, que tem toda uma norma para poder funcionar, ele pode fornecer informações adicionais a respeito do doador, referente hobby, escolaridade, religião, profissão. Ela escolhe, eu quero um loiro de olho azul, praticante de tênis, que gosta de velejar. Isso seria... Que coisa interessante. E outros, uma coisa, essa engenharia genética é uma coisa curiosíssima. Às vezes pode acontecer alguma coisa inversa, a pessoa sonha com determinado bebê que vai nascer, etc, in vitro, e de repente nasce um problema, alguma coisa. Há riscos nesse processo. Esses riscos são diminutos, são comuns, como é que é? Se a gente for... quando mexe com sim. Tem que ter um certo cuidado, um certo critério, né, doutor? Se a gente for pensar, Cassone, que no processo de fertilização você vai tirar um óvulo, um espermatozoide, você vai mantê-lo numa incubadora. Você vai mantê-lo num ambiente que é diferente da trompa. É um ambiente que tem todas as características para ser próximo da trompa, mas não é igual. Quanto tempo ele pode permanecer incubado? O embrião, ele consegue se manter numa incubadora 5 dias, esse é o ideal. 6, existem relatos até de 8 dias, mas mais do que isso, não. Porque chega um determinado momento que esse embrião precisa de nutrientes. Exato. Aí ele precisa estar colado no útero para poder receber esses nutrientes. É um bichinho vivo mesmo, né? Porque ele vai se dividindo, ele usa os nutrientes dele e do meio. Mas chega um determinado momento que aquelas quantidades de células são insuficientes, a nutrição é insuficiente. Quem que determina a decisão nessas horas da escolha? É mais o homem ou é mais a mulher? A escolha do que se diz... Determinados procedimentos, quer dizer, um sêmen de um terceiro, por exemplo... Na verdade... Chegam a discutir, já vem questão fechada, alguém pede sugestão para o senhor? Sim, na verdade, a escolha do que fazer, ela depende de uma análise do casal. Então, existem determinadas situações em que ele pode fazer uma opção por um método ou por outro. Exato. Mas, por exemplo, se você atende um casal em que o homem tem alterações graves no seu sêmen, ele tem que optar por um banco de sêmen. Às vezes o homem não tem espermatozoide nem mesmo numa punção testicular. A opção é banco de sêmen. Se a mulher tem obstrução tubária bilateral, ela tem que fazer fertilização in vitro. Mas existem situações em que você pode fazer uma opção. Olha, você pode fazer tal método, sabendo de que existem diferenças nas taxas de sucesso. As taxas não são as mesmas. Né? Mas é importante sempre, quando você conversa com um casal, que você tenha você deve ser franco, você deve ser honesto, você deve colocar na mesa... Não vender ilusão. Exatamente, não vender ilusão. Exato. Então você tem que dizer quais são as possibilidades de cada um dos métodos. Eu sempre digo para os meus pacientes, eu não sou dono da verdade. Essa é a minha opinião, não necessariamente seja a melhor. Você pode ter uma opinião de um outro. Correto. Mas no meu julgamento, para vocês a indicação seria esse, com uma taxa de sucesso essa. Muito bom. Outra técnica de reprodução humana é a ectogênese, né? Também conhecida como fertilização in vitro.
Agora, eu percebi aqui que, numa pesquisinha que eu fiz, num site sério, são muitas as possibilidades que a ectogênese pode gerar. Quanto ao procedimento, compreende várias etapas. Indução da ovulação, Perfeito. a punção folicular, Perfeito. cultura dos óvulos, coleta e preparação do esperma, completando-se com a inseminação e cultura dos embriões. Não é isso? Exato. Então, são etapas que são seguidas. Exato. Quanto tempo leva tudo isso? Por exemplo, uma gravidez leva quanto tempo, né? Normal, agora com a Uma gravidez, não, mas o tempo é o mesmo. É mesmo? É o mesmo, o tempo é o mesmo. Depois que é o mesmo. pegou, como se diz vulgarmente, sim, né? Sim. Deu certo? Até desde o início. Naturalmente, você tem menstruação, depois de, em média, 14, 15, 16 dias, a mulher está ovulando. Correto. É esse período que é feita a fertilização. Então, a fertilização, o tempo de fertilização, lógico, existem preparos prévios, existem exames prévios, mas a fertilização, esse é o tempo, 14 dias. Ela menstrua depois de 2 semanas. É o período correto para fazer. Exato. Depois de 2 semanas, ela está lá com um embriãozinho no útero. Bacana. E o restante transcorre como uma E a partir daí entra numa normal. rotina de gestação, né, de cuidados, sim, né? Sim. Muito bem. Doutor, os dados da Sociedade Americana de Fertilidade mostram que até os anos de 60, 1960, o índice de infertilidade no mundo variava entre 10% e 15% da população. Hoje, os patamares entre 25% e 30%. E dizem que essa explicação está ligada à vida moderna. Entre as razões mais conhecidas para esse aumento está a procura tardia pela gravidez e suas consequências. O senhor me sugeriu, quando eu peço ao entrevistado um elenco de temas para a gente explorar aqui, que muitas pessoas preferem fazer isso um pouco mais velhas também. Exato. É isso, quer dizer, cuidam antes de uma série de coisas, depois agora eu acho que vou fazer uma fertilização. Então, na hora. É um pouco disso que acontece? Com certeza. Aliás, é um ponto muito importante. Explique bem, isso que é interessante. Porque se nós lembrarmos bem, uma menina de 30 anos, eu digo menina, porque ela é jovem. Sim. Se ela tivesse no mundo há 100 anos atrás, ela já seria quase vó. Porque ela ia começar a menstruar aos 13, 14 anos, casar aos 16, 17 e engravidar um atrás do outro. O organismo da mulher, ele se prepara todos os meses, não é para menstruar, é para engravidar. Olha. Existe toda uma orquestração para a gestação. Só que se a mulher posterga a gestação, ela vai incorrendo em riscos, que é o que acontece hoje. Hoje a mulher, ela quer estudar, ela quer se formar profissionalmente, tem independência econômica. Independência, aí ela encontra o parceiro ideal. Não quer muito filho no começo. Não, eles querem curtir a vida a dois por um tempo. Os tempos são outros. E aí fala, bom, então agora vamos começar a tentar. Da tristeza do vovô e da vovó. Quando é que vai me dar o netinho? Exatamente. E o Júnior, quando vem? Só que aí pode já ter algumas dificuldades. Olha aí. Isso acontece principalmente do lado feminino, também do lado masculino. Mas o lado feminino, ele tem uma peculiaridade. A mulher não fabrica óvulos, Cassiano. Aí. Ela nasce com os óvulos prontos. Então, o óvulo da mulher tem a idade dela. Eu não sabia disso, doutor. Super ignorância. O homem fabrica. O espermatozoide renova. Ele é sempre jovem. O óvulo não. Então, com o passar do tempo, a gente vai sofrendo agressões, a gente vai tendo uso de antibióticos, radiação, etc., substâncias tóxicas que você pega na feira achando que está pegando uma coisa maravilhosa e tem lá um agrotóxico. Isso, e além do tempo, isso afeta a qualidade. A partir dos 35 anos de idade, você começa a ter diminuição da fertilidade da mulher. Olha aí. E isso, infelizmente, é um dos grandes fatores que corrobora para o que há uma data limite, né? Limite. CIF. Exato. Prazo de validade. Prazo de validade. É incrível, mas isso deixa algumas mulheres neuróticas até. Estou perdendo, vai passar da hora, eu não queria ter tanto um filho. Aí eles recorrem. A mulher está jovem, ela está com seus 40 anos de idade, é jovem. Mas, doutor, a fertilidade... É cada vez maior a quantidade de gêmeos que vemos nos dias atuais. Como os médicos costumam implantar vários embriões na tentativa de êxito do tratamento, acabam proliferando múltiplas gestações, é isso mesmo? É verdade, é verdade. Houve uma... Isso também é um risco, né? De repente, com certeza. Só que é um, em dois, em três, em quatro, como é que faz?
Houve uma Nossa época... família aí fica difícil. Mas houve uma época em que nós agimos de acordo com normas do Conselho Federal de Medicina. Houve uma época em que o limite de... limitava. Era limitado, 4 embriões. Exato. Agora o limite é por idade. Ficou mais racional. Ficou, exatamente. Então nós tivemos, eu me lembro, nós tivemos no início gestações de quádruplos, trigêmeos, muito mais do que existe hoje. Porque o que a gente tem que pensar é que quando uma mulher procura um tratamento, o que eu digo para elas, elas até assustam, mas eu falo, pensa bem, o seu objetivo não é engravidar. Mas lógico, eu quero engravidar. Eu falo, não. O seu objetivo é ter um filho em casa. São coisas diferentes. Se você engravidar de 4, o seu risco de amanhã não ter nenhum filho em casa é muito maior. Então, você transferir mais embriões, isso aumenta a chance de gestação, mas uma gestação múltipla aumenta os riscos. Sim. Então, isso está diminuindo. Nós estamos cada vez mais prudentes em transferir menos embriões, se possível um, e com um embrião você ter uma taxa de sucesso semelhante ao que nós tínhamos com 4 embriões. Muito bom. Mas uma segurança maior. E não há alegria maior do que uma pessoa que lutava para ficar grávida e de repente consegue seu objetivo, né? É uma felicidade inconteste e indescritível para todo mundo. É uma felicidade para todos. Mesmo porque aí é uma coisa, desde criança, né? A mulher já tem toda uma cultura que pesa sobre ela, da maternidade, de ser mãe, né? De ter família, de casar, precisa casar. E muita gente já tem a aversão a isso. Meu Deus do céu, não quero casar. Né? E é muito interessante que as mulheres modernas, às vezes, modernas tem umas bem diferentes aí, né? Que dizem assim, eu não vou me casar porque eu não quero sustentar marido, pô. Isso é verdade. Tem muito cara dando golpe do baú aí, não tem, doutor? Tem muita gente que fala, não, eu não... Não é assim? Sim. Eu romangueço para mim. Para bem quê, assim. Né? Não. Então, Estou bem, estou independente, viajo quando quero. E a tradição, a italianada, o libanês, ele quer a prole repetida, aumentada, né? Uma questão cultural, né? Ele quer a casa cheia. Cheia. A macarronada de domingo. Está muito vazia essa casa, que chato. Olha vizinha que estão cantando lá. Natal em família, só 2, 3. Mas isso também gera uma certa angústia para as mulheres e para os filhos. Eles têm que ter filhos. Então fica uma coisa obsessiva. Fica obsessivo. Cadê? E aí a nona, o nono, cadê? É um peso danado, todo mundo cobra. Todo mundo cobra. Até o cachorrinho cobra. Mas é uma grande alegria e o sacrifício é compensado, né, doutor? Com certeza. Doutor, nós estamos aí com um pouquinho para fazer um intervalo, mas vamos iniciar a conversa, que é a razão de trazê-lo aqui, sobre a sua clínica, a Clínica Matrix, que está comemorando 16 anos, né, de 2000, com a reprodução assistida de mais de 2.000 bebês. O senhor contribuiu para aumentar a população mesmo, hein, doutor? Eu acho que isso é bom. A unidade atual da sua clínica, ela foi concluída em 2012. Hoje ela está completíssima, né? Mas faça um breve histórico de tudo como começou. O senhor era professor aqui da faculdade. Primeiro o senhor foi professor, fez carreira acadêmica, né? Eu vi aqui livre docente, chegou no topo da carreira. Aliás, muito querido por provavelmente seus clientes e ex-alunos, porque o Facebook foi bombado, expressão que eu não gosto muito, mas muita gente parabenizando, mandando abraço, gratidão pelo seu trabalho. Isso é muito importante. Eu acho que o senhor deve estar puxando o título de recordista. Muita gente. Não, obrigado. A carreira acadêmica ela é maravilhosa. Bonita, né? É bonita. Você ter... O que pese a má remuneração mas, e às vezes péssimas condições de pesquisa e trabalho. O convívio com alunos, com residentes, com os colegas, é realmente fantástico. É uma coisa nobre, né? Uma profissão nobre. Exato, e ela é desafiadora, ou seja, sempre você está em constante atualização, cobrança por parte dos seus alunos, é ótimo. Existe um aspecto na carreira acadêmica, que foi inclusive um dos motivos para a gente abrir a clínica Matrix, que foi o engessamento de uma instituição. Numa instituição pública, você tem menos liberdade de você adotar determinadas medidas. Apesar da USP ser fantástica, pioneira em termos de
investigações científicas, trabalhos científicos, ou seja, tem uma grande permeabilidade junto aos órgãos que fomentam a pesquisa, CNPq, FAPESP, etc. Não é fácil. Você utilizar determinados equipamentos, determinadas técnicas, envolve todo um processo que não é tão simples. Já numa instituição privada, a liberdade é total. A liberdade é total. Acertos e erros são de sua responsabilidade. Não só de você adquirir equipamentos novos, mas você adotar protocolos Isso é importante. novos, ou seja... Quem faz ciência. Exato. Então, você adquirir utilizar determinados procedimentos que são publicados há pouco tempo é muito mais ágil do que uma instituição pública. Esse foi uma das razões pelas quais eu me sensibilizei e nós começamos na clínica no ano 2000. E aos poucos o senhor foi investindo, hoje está num espaço extremamente interessante. Hoje, no Canadá, né? No Jardim Canadá, exato. Nós começamos com realmente um estabelecimento pequeno e ele acabou se tornando realmente pequeno. Nesse estabelecimento pequeno, o senhor não tinha condições de dar todo esse atendimento que o senhor dá hoje. Não. O senhor dependia de outros espaços físicos, técnicos, né? E aí, foi a hora que o senhor disse... Não dá, chega. Tem que ter o domínio de tudo. Né? Quando nós fizemos um planejamento para onde nós estamos atualmente... O senhor diz nós, deve ter sócios também ou não? Não, quando eu digo nós, é que eu encaro a clínica como a minha família. Sim, mas o senhor é que dirige tudo, determina tudo, faz todo o trabalho básico. Mas, na verdade, eu digo, é um trabalho todo de equipe. E tem auxiliares que formam a sua equipe. Sim, então é um trabalho de equipe. Então eu digo nós, porque eu não me vejo sozinho na clínica. A clínica... comigo só não adianta, ou seja, eu dependo de todos. Sim. Então eu encaro isso como uma família. Porque às vezes as clínicas são multidisciplinares, né? Não, exato. No caso do senhor, o senhor tem bem, todo voltado, focado para a reprodução. Exato. Perfeito. Aí nós fizemos a opção para um outro local. Todo o planejamento foi um planejamento longo, demorou anos. Nós fizemos todo um planejamento junto à vigilância sanitária para adequar todas as normas. Existem normas para o laboratório, normas em relação a partículas. É uma coisa séria, mexer com vida, pelo amor de Deus. Sim, eu acho importante. Eu acho que isso é fundamental. Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela fiscaliza até mesmo a pressão positiva do laboratório. Olha. Tem que atender, uma especificação física que eu não sei. Então, tudo isso nós nos atentamos. Importante que seja assim, né? Para você poder oferecer um serviço de qualidade. E onde nós estamos é um ambiente tranquilo, um ambiente bem mais sossegado. Então, com pouquíssima experiência, né, doutor? É bom. Muito legal. Nós vamos fazer nosso intervalinho e depois nós voltamos para fazer a segunda parte do programa. Perfeito. O doutor Marcos é professor, né? Toda vez que o médico vem aqui e passou pela sala de aula, a didática, a clareza, o raciocínio lógico impressionam. Nós estamos falando com o doutor Marcos Moura, fundador da clínica Matrix, que é um craque nessa questão da reprodução assistida. Tem coisas muito interessantes que ele nos sugeriu que colocássemos em discussão. Fica firme aí, voltamos já. Voltamos para a segunda e última parte da nossa grande entrevista de hoje. Dr. Marcos Moura, da Clínica Matrix, um especialista na reprodução assistida, é o nosso convidado. Você viu, né, naturalidade com que ele coloca as questões. E nós vamos avançar um pouquinho, começamos agora a falar da clínica dele, e vamos colocar algumas coisas. Doutor, a clínica tem programas de baixo custo, né, e facilidade de acesso ao procedimento para mulheres que têm menos recursos financeiros. O senhor faz esse tipo de atendimento? Sim. Como é que funciona isso? Apesar de a gente ter visto que, ao longo do tempo, os custos de um tratamento de fertilização diminuiu, ele ainda não é acessível a uma grande parcela da população. Quando a gente fala em custos, por exemplo, de uma cirurgia plástica, eu vou fazer uma cirurgia plástica se eu fosse um cirurgião plástico. O custo meu, Marcos, seria o custo do meu atendimento. Sim. Do que eu vou proceder ali no campo cirúrgico. Quando se trata de uma fertilização, existe um custo operacional muito alto, que é o laboratório. A parte de laboratório. A parte de laboratório.
Meio de cultivo, placa, Que catéter, dá todo o agulha. apoio ao seu trabalho. Exato, Né? e que é fundamental para o procedimento. Esse custo é um custo elevado, são materiais que não são oriundos do Brasil, etc. Mas esses materiais, eles, ao longo do tempo, eles foram se tornando melhores, as taxas de gestação foram aumentando e nós conseguimos, ao longo do tempo, observar que o custo diminuiu. Mas existe um custo. O que a gente pretende lá na clínica é a gente oferecer para casais que tenham menos condições financeiras um custo mais baixo. Então, nós temos um programa Ser Mãe em que os casais se cadastram, é feita uma análise pelo nosso sistema financeiro das condições do casal e a gente tenta diminuir o custo máximo possível. Interessante isso. Para que seja possível o casal realizar tratamento. A gente oferece algumas alternativas para casais jovens que precisam fazer tratamento e que não têm condições. Se a mulher tiver uma opção de fazer uma doação de óvulos, o custo diminui mais ainda. Está aqui, pagamento de reprodução humana assistida com doação de óvulos. Doação é um processo fantástico. Doar é um ato de amor. Doação não tem preço. Sim, ainda mais qualquer coisa que a gente faça. Qualquer coisa, qualquer tipo de doação. É uma atitude de uma beleza, né? É uma sensibilidade impressionante. Nesse aspecto, a raça humana está de parabéns. É o lado humano, do ser humano. Do ser humano, o lado bom, exato. Então, a gente tenta, para esses casais, estimular uma doação para que ela possa ajudar outros casais que, por alguma razão, não têm óvulo. Não existe, Cassone, banco de óvulo. Existe banco de sêmen. Sim. Mas banco de óvulo, não. Na Europa existe, mas aqui no Brasil não. E o que está dificultando a existência dele? É que mesmo quando você faz uma estimulação ovariana, para você captar, colher óvulos, você colhe óvulo às unidades. Você colhe 6, 7, 10, 15, 20 óvulos no máximo. No máximo. Então não é uma quantidade que você fala, eu vou guardar, porque diferente de um homem. O homem numa ejaculação, ele tem 200 milhões de espermatozoides. É uma coisa absurda. E ele pode obter esses espermatozoides toda semana, todo mês. A mulher qualquer instante. Qualquer instante. Eu digo que o óvulo, ele é uma estrutura, ele é uma célula muito valiosa. É difícil de você conseguir. Olha aí. Então, para que haja uma doação de óvulos, esses óvulos, eles preferencialmente são utilizados a fresco. Então, a mulher faz um tratamento, ela utiliza óvulos para ela e ela doa para quem está precisando. Muito bacana. O senhor insiste também que a gente levante a questão da preservação da fertilidade, tanto masculina quanto feminina. Por que é tão importante isso, doutor? Exatamente naquele aspecto que nós falamos anteriormente, principalmente voltado à mulher. A mulher, ela vai estudar, vai se formar profissionalmente, está lá nos seus 30, 33, 34 anos, ela não vê uma perspectiva futura, nem em termos de parceiro e nem mesmo em termos de ser mãe, só que os óvulos dela estão envelhecendo. Então essa seria uma situação em que valeria a pena ela pensar em preservar os óvulos naquele momento, porque os seus óvulos preservados aos 32 anos de idade, com certeza são melhores do que os óvulos aos 42. Então ela pode preservar. Ela vai, colhe os óvulos e congela, guarda, para serem utilizados no futuro. Esses óvulos não vão perder qualidade, eles vão continuar jovens. A mulher vai fazer um procedimento cirúrgico com o risco dela perder os ovários. Ela pode também preservar os óvulos antes disso. Ela tem um CA de mama, precisa fazer uma quimioterapia, em que as chances de a quimioterapia agredir os seus óvulos e amanhã ela não ter nenhum é grande, preserve os óvulos previamente. O homem tem alguma alteração, principalmente de câncer de testículo, em que ele pode também necessitar amanhã de um tratamento quimioterápico, preserve os seus espermatozoides. Então, a preservação tanto de óvulo como de espermatozoide são procedimentos preventivos, para que amanhã, caso eles queiram utilizar, sejam óvulos ou espermatozoides, eles estejam disponíveis na clínica. Interessante isso.
E com reprodução assistida com sêmen doado? Uhum. A reprodução assistida com sêmen doado é um procedimento semelhante ao procedimento que você utiliza com o sêmen a fresco, com o sêmen do parceiro. Sim. É feita toda uma seleção prévia, ou seja, o casal ou mesmo a mulher, se ela não tiver parceiro, em que ela faz a escolha das características do doador de sêmen junto a banco de sêmens credenciados. Já me perguntaram, você tem espermatozoide para doar na clínica? Não, eu não tenho. Quem tem são bancos de sêmens específicos, porque existe toda uma preparação em volta disso. Ou seja, o doador ele tem que preencher uma série de requisitos, uma série de exames, tem uma questão também geográfica, ou seja, determinado sêmen que veio para a região de Ribeirão Preto e que gerou um descendente, esse sêmen não vem mais. Ele vai para o... Mas aqui não. Então, todo esse controle é feito junto ao banco de sêmen com o contato da mulher junto ao banco. Perfeito. Essa questão é quase que inevitável, acha meio estranho. A chamada doação temporária do útero, ou gestação de substituição, no popular, barriga de aluguel. Em alguns países onde essa técnica é admitida, essa terminologia barriga de aluguel não é muito aceita, não. Ela é criticada porque a utilização do método deve ser gratuita. Perfeito. Gratuita, sem qualquer contraprestação financeira. Doutor, a gente percebe que tem gente que cobra para alugar a sua barriga, uma coisa... Mas isso não é permitido, Casal. Não é permitido. Mas não tem aí, tem tanta coisa estranha. Não, isso sempre existe. Na crônica policial isso aparece. Eu já tive... É crime, né? Não é pode. Tipicado como crime. Eu já tive oferta de barriga de aluguel por e-mail, oferta de vender óvulos. Aí. Isso é ganhar dinheiro. Em alguns países isso é permitido, mas aqui no Brasil não. Aqui a barriga de aluguel ela envolve uma questão muito séria, que é o fato de que a mulher que vai engravidar, vai gestar e depois vai parir, dar à luz a esse menino, ela vai doar esse menino para a mãe biológica. Então essa pessoa, se a gente for pensar friamente, não pode ser uma que ela contratou, como foi a novela. A novela deu uma contribuição negativa e muito grande. Primeiro o termo, barriga de aluguel. Então você está alugando uma barriga, você está pagando. Não. Às vezes, em vez de ajudar, atrapalha. Atrapalhou. Quem vai fornecer o útero de substituição tem que ser parente da mãe biológica, até 4º grau. Então pode ser a mãe, filha, irmã, tia, prima, porque existe essa situação do sucesso posterior. Ela vai gerar, vai dar à luz, ela vai doar a mãe biológica. Agora, ela ficou 9 meses com aquele bebê na barriga, ela teve uma ligação muito forte com aquele bebê. Por mais que ela seja parente da mãe biológica, ela seja uma irmã, tenha todo um laço afetivo, um amor muito grande, ela tem também amor pelo filho. Essa doação ela tem que ser muito bem trabalhada antes, muito bem trabalhada. Por isso que a doadora tem que ser parente. Tem que ter todo um processo de acompanhamento psicológico, dos 4, não é só das mulheres, dos maridos também. Porque o marido vê a mulher grávida de um filho que não é dele nem dela, é da cunhada. Muito interessante isso aí. Esse processo é um pouco jovem no Brasil, nessa questão. Não é muito jovem, mas também não é muito antigo. Como a Constituição de 88 enfrentou esse problema? Está na Constituição. Eu me lembro que houve um projeto de lei do Pinotti. Pinotti. Em 2003. E parece que foi aprovado, e a partir daí, 2003, a coisa começou a melhorar e parece que hoje está, acho que no artigo 227, uma coisa assim. De permitir isso. Isso. Porque não havia legislação a respeito, feito, lembra disso? Exato. Tanto é que... É uma coisa assim meio estranha. Parece que isso até se modernizou nos últimos tempos, mas quando a mãe dá à luz,
Aliás, antes disso, já existe uma indicação para que ela procure uma assistência jurídica. Isso. Para que isso já seja fundamentado antes. É questão de herança futura. Sim, tudo isso. É necessário que o médico, a clínica que fez o procedimento, forneça subsídios para o juiz, para realmente dizer, olha, aconteceu isso, porque essa criança, ao nascer, ela não vai ser registrada no nome da mãe que pariu, que deu à luz. Olha aí. Ela já é registrada diretamente no nome da mãe biológica. Então existe toda uma papelada, não sei qual burocracia que já é discutido previamente, para que isso aconteça naturalmente. E quando a pessoa vai lá procurar o seu serviço, sua especialização, já está preocupada com isso, evidentemente. Já foi ver isso ou deixa para ver depois? Normalmente eu já oriento, caso haja sucesso. Sim, você já cuidou disso. Não só essa parte jurídica, como também a parte do acompanhamento psicológico. E isso também tem uma conotação, hoje, isso é coisa mais nova, em casais homoafetivos. Que hoje o casal homoafetivo, as duas mulheres, as duas podem ser as duas mães do bebê. Tá vendo? Você pode, por exemplo, fazer um tratamento num casal de duas mulheres, você tirar o óvulo da mulher A, fertilizar logicamente com um sêmen de banco de sêmen e transferir esse embrião para a mulher B. Então a mulher B vai dar à luz a um filho que biologicamente é da A. Então, do ponto de vista biológico, a mãe é A. Do ponto de vista legal, quem dá à luz é a mãe, então a mãe é B. Então ela tem duas mães. E as implicações disso, doutor? Porque essa gente deve enfrentar muito preconceito, né? O brasileiro é meio conservador, machista. Sim. Né? Resiste muitas coisas. O senhor tem algum caso desse assim? Tem alguns. Alguns, sim. O que a gente observa e o senhor acha que isso tende a ser aceito com naturalidade? Porque ainda há uma certa resistência de opinião pública. A resistência existe, ela ainda existe, mas isso está mudando gradativamente do lado positivo. Então, explique bem isso, que é importante. Ou seja, antigamente a gente tinha um conceito que família era o pai, a mãe, os filhos e acabou. Nem adoção, você diz. Não, nem adoção. Nem exato. adoção, me lembro disso. Já era estranho aqui, no ninho, venda não, deixa quieto. Mas isso, ao longo do tempo, foi mudando. Sim. Quando a gente fala de casais homoafetivos, existem, curiosamente, algumas publicações científicas mostrando que essas crianças, esses filhos, eles têm um desenvolvimento, tanto social como intelectual, muito bom. Muitas vezes até melhor do que casais normais, filhos de casais normais. Porque um casal ter um filho, casal normal, tem um filho, tá, lógico que o casal vai amar esse filho, etc. Mas quantos filhos nós sabemos que existem por aí no Brasil que os pais não estão nem aí, que não se importam muito. Abandonam. Já o casal homoafetivo, para eles conseguirem esse filho, para as duas conseguirem, não foi fácil. Teve todo um processo. É um casal, é um filho muito desejado. Do amor deve ser bem muito maior. Desejado. Então, o amor, a dedicação que eles dão a esses filhos é recompensador. E a superação dos preconceitos. A superação, todos, né? Acho que vai vir cada vez mais com o tempo. Isso é muito interessante. O senhor foi professor, sempre o professor gosta de perguntar sobre educação e professor. O senhor foi professor na nossa USP, Medicina, por 20 anos. O senhor não tem saudade da sala de aula? Bastante. Sala de aula é muito encorajadora. É muito gostoso você transmitir conhecimentos. Eu digo que todas as vezes que eu dava uma aula, eu estava aprendendo. Então, ao mesmo tempo que eu quero que meus alunos aprendam, a gente aprende com eles também. Então, alguém já disse que o professor naquele só que ensina também aprende, né? Aquele que aprende, a gente aprende bastante. Uma reflexão que corre aí até no Facebook. E o grande orgulho de um professor é ele ver um aluno que superou, que cresceu. O resultado é bom. O resultado é bom, e se ele for melhor do que mim, ótimo, melhor ainda. Ou seja, eu contribuí para isso. Então, a sala de aula ela é fantástica. O senhor lecionava qual disciplina? Qual departamento?
No departamento, a gente tinha, como existem hoje, as frações. Então, existe a área, ela é bem segmentada. Dentro da ginecologia e obstetrícia, você tem a área relacionada a câncer. Então, você tem os professores de câncer. A área relacionada à obstetrícia de alto risco, a área relacionada à cirurgia e a área relacionada à reprodução. Então, a minha participação era muito maior na parte de reprodução do que na ginecologia geral. Lógico, todos também participam da ginecologia geral, mas era muito mais voltada a essa parte de reprodução humana, que nós estamos falando de fertilização, mas a reprodução ela é tem muitas coisas a mais. A parte hormonal, você fazer uma avaliação adequada do ponto de vista endócrino da mulher, a ação das medicações, que tratamento prévio ela precisa fazer, que tipo de investigação prévia. Então é isso que a gente acabava se dedicando, não só em termos de sala de aula, mas também relacionados à pesquisa. Não tenha dúvida. Qual foi o grande salto que aconteceu cientificamente nessa sua área de atuação? Dos primeiros ensaios de tentativas com a modernidade do processo? Você diz na parte da reprodução. Da reprodução, uma coisa que impactou muito disso. Isso foi um ganho extraordinário. A gente sofria muito por causa disso. Sim, eu acho que nós tivemos alguns ganhos significativos mesmo. O primeiro deles, em 1962. Olha, meio século. É quando nós tivemos a aplicação prática de drogas para induzir a ovulação na base de comprimido, que existe até hoje. Ou seja, a mulher não ovula, a mulher não engravida. Então, por via oral pode tentar resolver. Existe até hoje. Olha. Então esse foi E ajuda? Funciona. Não só essa parte, como a parte oposta, ou seja, o anticoncepcional. Ou seja, ela também procurar o anticoncepcional para ela planejar a gestação. Então esses são ganhos, eu acho que importantes. Sem dúvida. Na reprodução voltada à gestação, sem sombra de dúvida, a fertilização in vitro foi um dos procedimentos mais que abriu um leque fantástico. E mais recentemente, a investigação genética desses embriões. Doutor, a engenharia genética, essas coisas que a gente se assusta, né? A gente é leigo, pega lá um caderno de ciência, publicação fim de semana da Folha ou do Estadão e começa a ler um pouquinho, sem entender nada, falando, Jesus, como as coisas estão se transformando rapidamente. Que cenário o senhor pinta para daqui 15, 20 anos na sua área de atuação? Ou nós teremos o mesmo procedimento, as mesmas técnicas, ou alguma coisa está prestes a revolucionar ainda mais? Existe uma... Tem que falar com os americanos? Também. Os europeus também estão muito bem. Também. Espanha? Você gosta muito? Sim, Espanha é fantástico. Faz bem, né? Espanha, Inglaterra... Inglês. França não? França não? Menos. Menos, né? Menos. Eu acho que esses dois são os pioneiros. Perfeito. Eu acredito que um grande avanço que talvez nós tenhamos, não sei se em 10, 15 anos, é a terapia gênica. É você poder tratar, do ponto de vista genético, um embrião alterado. Isso eu queria que ele sabesse, dá para dar uma arrumada no bichinho ali. Então, existe um filme, não sei se você viu, Cassone, Gattaca. Não vi. Ele utiliza as letras do código genético do DNA, C, G, T, se chama Gattaca. É um filme que se passa no futuro, em que o casal vai numa clínica, aí, depois de colhidos os ovos fertilizados o embrião, ele mostra, esses são os embriões seus. Esse aqui vai ter predisposição a ser artista, esse aqui predisposição a ser... chegar aí, quer dizer, você dá para fazer uma espécie de profecia. Exato, então ou seja, essa investigação bem profunda. Eu não acredito que nós cheguemos nesse ponto, mas eu acredito que a gente vai ter, sim, hoje nós temos condições de fazer detecção, diagnóstico de alterações gênicas. Questão dos genes, hein? Sim, mas eu acredito que futuramente nós teremos condições de tratar essas alterações gênicas. Perfeito. De tal modo que você tenha um embrião sadio. Mas com certas limitações, lógico, porque afinal de contas nós não somos Deus. A ciência é uma coisa extraordinária. O doutor Odilon Ianetta, que é grande amigo seu, Sim. que nos dá apoio aqui no programa, né? É um dos nossos apoiadores, ele pediu para o senhor não se esquecer de falar sobre sua paixão, que é um danado de um Fusca, que ele chama de Fusca do coração. Que raio de Fusca é esse, doutor? Eu sempre gostei de andar de moto, pessoal.
Moto? Moto. Eu sou da época que andava de moto sem capacete. Aquele vento, aquela Nunca coisa. teve uma fraturinha exposta, não? Exposta não, mas eu tive uma fratura de dedo. Isso eu tive, sim. Mas eu andei Hoje andar de moto em Ribeirão é sim, suicídio, hein? É perigoso. Hein? Eu tenho uma doença que é uma espondilite, eu tenho limitação na minha coluna, movimentação, equilíbrio. Então, há 6, 7 anos eu não consegui mais, parei, eu não consigo andar de moto. Mas aquela vontade ainda tinha. E aí eu resolvi fazer isso. Comprei um Fusca e levei numa oficina em Campinas e ele é um Fusca conversível. Então, eu estou tendo a sensação do ventinho, como se eu estivesse andando de moto, com a segurança de 4 rodas. Se adaptou. E que ano que ele é? 79. 79. É Fusquinha, 1.300. Eu adoro aquele barulhinho. Aprendi a dirigir no Fusca. Eu sou um apaixonado pelo Fusca. E o meu Fusca, então, é muito bom. Doutor Marcos Moura, foi delicioso conversar com você, foi bom. Acho que muita gente precisava ouvir isso. Clareza no que o senhor expõe, essas coisas todas. Eu fiquei muito satisfeito com essa entrevista, gostei muito. Tomara que o senhor tenha tido as questões pertinentes ao seu mais importante trabalho. Olha, Cassone, eu que agradeço, foi uma oportunidade ímpar, realmente é uma honra estar aqui no seu programa falando sobre um tema apaixonante que é a reprodução. E como? São procedimentos, situações que estão se desenvolvendo bastante, existem N alternativas. Eu queria deixar um recado para quem está nos ouvindo. Isso. Que não espere muito tempo. Se você está querendo ter um filho, se você, depois de 1 ano de tentativas, não consiga, procure o seu médico. O ginecologista, o urologista, na maioria das vezes, ele vai conseguir resolver essa situação no próprio consultório. Nós existimos para situações mais complexas, que exigem laboratórios de fertilização, etc. Mas o tempo, ele é fundamental. O tempo é uma das coisas que a gente tem controle sobre ele. E procurar um tratamento na hora certa. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Por essa entrevista. Olha, sexta hoje, depois da manhã, domingo, 23 horas. Deixa de comemoração do Palmeiras para outra hora e assista a representação. Indique para as pessoas, deve conhecer muitas pessoas que estão aí querendo, né, o seu bebezinho. E foi uma aula que ele deu aqui para a gente. Apesar de pouca limitação do tempo, a limitação do tempo foi espetacular. Então, às 23 horas de domingo, uma representação. E lá para segunda e terça-feira, já no portal, está lá, estará na íntegra. Procura lá a grande entrevista, você vai encontrar na íntegra essa conversa agradável e importante que eu tive com o Dr. Marcos Moura, da Clínica Matrix. Boa noite. Obrigado por sua qualificada audiência. Até nosso próximo encontro.